Voltando aqui do nosso intervalo, e agora eu vou receber aqui a Thalita Mazzi. Ela é diretora executiva da MMP, Materiais Pedagógicos para Matemática, que tem como objetivo principal revolucionar a educação para que os alunos se sintam mais confiantes. E hoje ela vai falar para a gente sobre o ensino domiciliar. Bem-vinda aqui no nosso programa, Thalita. Muito obrigada, é um prazer. Prazer é todo nosso te receber e falar sobre um assunto tão importante que é a educação, né? O que é a homeschooling? Como que ela funciona? Conta pra gente. Homeschooling é algo que tem há algum tempo no Brasil, onde os pais eles entram com a educação domiciliar. Então a criança ela não vai para a escola e os pais ou algum parente oferece esse ensino dentro das casas. E isso tem crescido muito, né? Agora, acredito eu, com a pandemia. Como que esses pais, inclusive, fizeram para se adaptar com isso, né? Sim, esse movimento veio de muitas famílias que não concordavam com o modelo de educação tradicional, achando que faltavam algumas outras habilidades e competências, e a partir disso resolveram eles mesmos ensinarem em casa. E a pandemia acabou colocando o país inteiro em homeschooling, Sim, né? foi. Então esse movimento acabou ganhando mais força, onde ressaltou-se o quê? As dificuldades de ter ali uma criança em casa, mas até também gerou o interesse de muitos pais, que antes eram mais ausentes até da vida escolar do filho e com a pandemia se aproximaram também, entenderam um pouco mais como está hoje o ensino no Brasil e acabaram percebendo que existia esse outro universo. É um movimento que vem crescendo, nos Estados Unidos já é algo bem consolidado, muitos pais usam essa metodologia, até quando tem muitos filhos, 3, 4, 5 filhos, eles optam realmente por trazer a escola ali para dentro de casa. E no Brasil, começando ainda, mas a gente já começa a ver surgindo esse movimento aqui também. Eu achei muito interessante porque, realmente, como você falou, aproxima, né, os pais da criança, pode auxiliar, né, não fazer por ele, obviamente, mas dar uma auxiliada ali e conviver, né, saber mais sobre os estudos da criança. Mas a gente também tem visto que para as pessoas mais de classe alta é mais fácil, né? Mas pessoas que não têm, por exemplo, acesso à internet é um pouco mais difícil, né? Por isso que na pandemia tem essa parte também difícil, né? Que tem enfrentado, né? Algumas pessoas. Sim, a desigualdade social é algo também que sempre existiu e no caso, quando a gente fala das classes mais simples, eles precisam geralmente ter uma jornada de trabalho maior. Então, não é um caso onde o pai e a mãe estão ali o tempo todo para poder um deles ensinar e ter essa disponibilidade para os filhos. Então, existem sim vários fatores. Até por isso que nós temos hoje a educação tradicional que tem aí há muitos anos. Mas tanto o movimento homeschooling quanto o movimento híbrido, por exemplo, depois da pandemia, ainda mais agora, voltando às aulas presenciais, ainda assim nós vemos um pouco do híbrido. Ainda tem crianças que ficam um pouco nessa questão do online e um pouco presencial, que é onde entra algumas outras metodologias para ajudar, como o material concreto, por exemplo, que vai ajudar nessas dificuldades dessa transição do modelo tradicional de ensino que nós sempre tivemos para agora, com essa nossa nova realidade, com esse novo normal, que todo mundo ainda está aprendendo a lidar, né? Você tem uma fábrica de materiais pedagógicos, né? Isso mesmo, a MMP. Então, como que funciona? O que vocês produzem e para qual, né, idade? É específico para matemática? Sim, é bem nichado. A MMP ela surgiu com um propósito de realmente destravar as crianças no que diz respeito à matemática, que é a matéria mais temida, né? Fazer com que as crianças tenham um raciocínio lógico apurado, porque é para a vida. Matemática, a gente não vai usar Bhaskara ali, né, no dia a dia, que é uma fórmula matemática, mas os conceitos matemáticos, o raciocínio lógico, está no nosso dia a dia, para a gente dar um troco, para a gente se comunicar, para as nossas finanças pessoais, não tem como eu fugir disso. Então, o propósito da MMP é fazer essa diferença mesmo na educação do Brasil. Então, com isso,
nós desenvolvemos uma linha de mais de 200 materiais, desde a educação infantil até o médio, com recursos concretos de matemática para ajudar essas crianças, que têm a dificuldade de trazer, de enxergar mesmo os números, os conceitos, os ângulos. Então, a gente veio com essa forma lúdica de exemplificar a matemática. Então, isso traz uma facilidade muito maior. A criança não decora, ela aprende, e essas metodologias, elas têm realmente feito a diferença, até pela neurociência, a forma que o nosso cérebro aprende, tem feito muita diferença para as crianças. Dá outro tipo de estímulo, né? Às vezes é só isso que falta para a criança realmente gostar e se envolver e aprender melhor, né? Um outro tipo de estímulo. Como você falou, realmente é o bicho de sete cabeças da maioria, acredito, das crianças, é a matemática, né? Que muita gente acaba deixando de lado ou até repetindo de ano, né? E muito interessante esse trabalho que vocês fazem. Qual forma lúdica que vocês usam assim no material que você pode falar para a gente para diferenciar isso, né? Para trazer as crianças para conseguirem entender melhor a matemática? São vários tipos de jogos, desde algo mais específico para uma matéria. Então, eu quero aprender sobre sólidos geométricos. Então, as crianças, em vez de eu jogar isso num software, onde ela visualiza aquela imagem 3D, ela tem a peça para ela contar o número de faces, de arestas, enfim, ela tem essa parte tátil para entender melhor, desde um jogo de tabuleiro para nós relacionarmos a questão de matemática financeira, por exemplo. Nós temos um jogo para divisão com o resto, então a criança só anda no tabuleiro com o resultado do resto da divisão. A gente, quando faz divisão, todo mundo torce para dar a divisão exata, não é verdade? Sim. Quando sobra o restinho, você fala, Senhor, não, nesse jogo não, ela vai torcer para dar o resto, para que ela ande com isso. Então, é uma forma de a gente desbloquear, tirar alguns bloqueios que as crianças têm com alguns conceitos matemáticos, mostrar isso de uma maneira lúdica, de uma forma real e até mesmo pela própria neurociência, né? Como o nosso cérebro aprende. 50% de como a gente entende as matérias é pelo ver e ouvir, que é o 50%. O fazer, ele já entra em 80% de absorção do nosso cérebro. Então, nós estamos falando aí, com material concreto, de um ganho de 30% de aprendizagem em relação à metodologia tradicional. Por isso que é uma ferramenta tão poderosa. Você executar, né? Aprende mais do que só ver ou alguém falando. E vocês têm visto, então, uma crescente, né? De até interesse em matemática e da evolução de aprendizado também das crianças? Sim, com a pandemia, antes, esses materiais, alguns pais ou até algumas escolas achavam que por um material desse não ir na tomada, ele não era tecnológico. E eles queriam algo tecnológico. Aí, quando entrou a pandemia e eles viram que o tecnológico não resolve o problema, porque é muito além, até dessa questão da neurociência que eu já expliquei, eles começaram a voltar e a entender que ser tecnológico não necessariamente exige uma tomada, e sim um estudo por trás, um estudo neurocientífico, um estudo do melhor material, do melhor método que você vai utilizar, e aí eles começaram a reconhecer a tecnologia por trás de materiais como esse, e que a dificuldade, né? Um pai e uma mãe está ali, como que ele vai explicar alguns conceitos matemáticos para o filho em casa? Eles não sabiam. Então, foi onde começaram a buscar a MMP, me ajuda, eu não sei mais o que fazer com meu filho, eu não sei explicar, que eles viram a dificuldade do professor na pele, de como que é trazer um conceito matemático para o concreto. E foi aí que a gente começou a ver que os pais começaram a se atentar para esse tipo de material novamente. E vocês utilizam para ensino domiciliar esse material e também para as escolas? Sim, sim. O nosso forte sempre foi para escolas. E agora, o movimento homeschooling também compravam, adquiriam esse material, porque ele vem da metodologia montessoriana, que trabalha também com esses materiais concretos. Então, o homeschooling usa muito esses recursos no dia a dia. E, então, na verdade, nós da escola tradicional pegamos muitas coisas do movimento homeschooling para as escolas. E agora, com o modelo híbrido, a criança pode usar um material concreto em aula online. Então, isso é mais um recurso que ajuda num momento como esse. Não é algo que exclui. O software e o material concreto, eles não são concorrentes. Cada um tem uma etapa na aprendizagem. O software, por exemplo, ele é maravilhoso para eu fixar um conceito. Só que ele não é bom para eu introduzir um conceito. Para eu introduzir um conceito, não tem nada melhor que o concreto. Então, se a gente souber usar cada recurso no seu devido lugar, a gente tem aí uma melhoria no ensino muito significativa.
Um agrega o outro, né? Sim. É um conjunto, né? Que faz um aprendizado melhor. O que puder agregar, melhor, né? Não é nenhum nem o outro, eles não são os dois. excludentes. Né? Exatamente. É tudo junto para conseguir educar melhor, que é o que a gente, é fundamental, né? O que a gente quer. Eu queria te perguntar, os educadores, como eles se adaptaram na pandemia em relação a esse ensino remoto, né? Online? Olha, foi uma adaptação para todos, desde a minha empresa como indústria, como para eles. Então, qual foi o meu desafio como empresa? Foi fazer vídeos para ajudar os professores nas dificuldades que eles tinham. Então, eles precisavam de algum outro recurso para conseguir exemplificar na aula online, e foi através dos nossos materiais que ajudou muito isso também. E aí a gente precisava o quê? De ferramentas para capacitar eles rápido. Então, esse foi o grande desafio, deles aprenderem algo novo, e com N outras tarefas que ficou diferente para eles também ensinarem online, quanto para nós, em montar videoaulas e dar essa base para que eles conseguissem usar o material e explicar para os alunos. E a gente vê até hoje, muitos se encontraram e gostaram muito disso e seguem usando, e outros já tiveram um pouco mais de dificuldade, seja com digital, seja em aprender algo novo. Então, em todo nicho, a gente sempre vai encontrar um pouquinho as duas vertentes. Esse é o nosso desafio, é conseguir ajudar ali todos os tipos de dificuldades dos profissionais. Sim, e sobre educação financeira, né? Que você acha que deve ser implantada desde pequeno, né? Educação financeira? Sim, tanto que o MEC já exige que as escolas tenham a educação financeira, e foi muito legal que um ano antes do MEC trazer essa nova lei, nós já havíamos lançado o nosso kit matemática financeira, porque já tinha percebido essa necessidade. Antes você já tinha feito? Sim, porque como a gente é muito específico, a gente estuda muito as necessidades reais, do que está acontecendo na sala de aula e o que eu posso levar para auxiliar. Então, eu vejo hoje muita dificuldade dessas coisas mesmo, de troco. As crianças não têm ainda muito essa ideia. Hoje é muito cartão, mas ainda assim a gente precisa ter a questão das finanças pessoais, dos gastos, de como organizar os gastos. Se a gente incutir isso nas crianças desde cedo, a gente não vai ter aí tanto problema financeiro, de pessoas que não conseguem pagar suas dívidas, que gastam mais do que podem. Então, é muito importante a educação financeira nas escolas. Nossa, é fundamental, né? Com certeza, como você falou, hoje em dia muita gente com dívidas, né? E nessa época também, e a educação é a base, né? De tudo, com certeza. Então, que bom que vocês têm esse auxílio também, né? Para quem está em homeschooling, né? E também nas escolas e com os professores, né? Um conjunto. Como a gente está falando aqui, educação é a base de tudo, né? E deve ser falado sempre. Ajudar nossas crianças, porque lá que tudo acontece, né? E cresce um adulto com N mil possibilidades a mais, né? De ser uma pessoa melhor, mais bem-sucedida, né? A educação é a base de tudo, né? Com certeza. Eu sou suspeita porque eu sou uma apaixonada pela educação. Sim. Acredito na educação, na revolução, inclusive, da forma de educar. Sim. Então, a minha luta diária, a gente tira o pijama todo dia com isso. O que eu posso fazer, a minha parte, para eu ajudar a transformar a educação no Brasil? Quais outros recursos que eu posso ajudar essas crianças a pensar melhor, a desenvolver melhor, para ser cidadãos mais conscientes? Sim. Então, eu como mãe também, não só empresária, eu sou mãe, eu tenho 2 crianças em idade escolar, e eu vejo a dificuldade que conciliar todos os papéis. Sim. E eu quero isso para as minhas filhas, eu quero isso para as outras crianças, então esse é o que me motiva mesmo todos os dias. Tornar um ser humano e um cidadão melhor, né? Parabéns pelo seu trabalho, né? Obrigada. Educação, assim, me motiva também. É muito legal falar sobre isso. Obrigada pela sua presença. Passa as suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, quem quiser obter, né, o material de vocês. Perfeito. O Instagram da MMP é mmp.materiaispedagógicos. O meu Instagram, que eu falo muito de empreendedorismo, é @thalitamazzi, MAZZI. Vocês vão ver depois aí na tela também. E tem o nosso site, que é www.mmpmateriaispedagógicos.com.br. É isso. Bom, muito obrigada. Bom, a gente tem mais coisa aqui no nosso programa. Não sai daí, eu vou para um rápido intervalo, mas eu volto já já.